Bom dia, good morning. Vamos gravar hoje nossa aula de inglês. Hoje será diferente, né? Será vídeo no YouTube e não uma live como eu estava fazendo, mas a lógica é a mesma. Vocês podem interagir comigo no grupo do WhatsApp, tá certo? E eu estou hoje em clima de São João e a nossa aula de hoje será apenas uma revisão do que a gente já viu, só que do ponto de vista da escrita, né? Porque como eu já falei para vocês, em inglês nós temos que prestar atenção em duas coisas, né? O jeito que as palavras são escritas e o jeito que a gente pronuncia, ou seja, fala essas palavras. E a gente já aprendeu algumas coisas em inglês, né? Estão aqui as nossas saudações, que é greetings, saudações, certo? E nós vamos aprender como é que nós escrevemos, vamos hoje enfatizar a escrita, não só das saudações, mas também das cores, tá bom? E das frutas que nós vimos semana passada. Aqui eu trouxe uma lista de um monte de frutas, só que a gente só vai ver algumas poucas delas, tá bom? Que foram as que apareceram no livro da gente, ok? Então, gente, vamos começar pelas saudações, greetings, né? Fale comigo, greetings. Percebam que aqui aparecem as letras, a letra E duas vezes, né? Pessoal, sempre que aparecerem duas letras E, uma depois da outra em inglês, a pronúncia é I, tá bom? Novamente, sempre que tiverem duas letras E, uma depois da outra, em palavras em inglês, nós vamos ler como se fosse um I. Por isso que a pronúncia desta palavra é greetings, tá bom? Greetings são as nossas saudações. E nós vamos ver também outros exemplos disso aqui em outras ocasiões. Mas agora vamos lembrar como é que nós escrevemos as nossas saudações, né? Pessoal, o bom dia em inglês foi o que eu já falei para vocês no começo da nossa aula, né? Quem lembra? Good morning, muito bem. Como é que nós escrevemos good morning em inglês? Nós escrevemos desta maneira: G-O-O-D M-O-R-N-I-N-G, tá bom? Isso aqui é good morning. Pessoal, outra dica. Lembram que eu falei das duas letras E, né? Outra dica. Sempre que aparecerem duas letras O, uma depois da outra em palavras em inglês, a pronúncia será de U. O som é como se fosse a vogal U. É por isso que good morning se escreve com duas letras O, né? Como vocês estão observando. Então, ó, hoje nós aprendemos já essas duas coisas. Quando tiver dois E, o som é de I, como em greetings. E quando tiver dois O, o som é de U, como em good, né? Good morning. Então, good morning, bom dia. Vocês lembram, né? Foi o que eu falei no começo da aula. Good morning, bom dia. Continuando. Como seria boa tarde em inglês? Good afternoon. Lembram? Good afternoon. Então, ó, começa com as mesmas quatro letrinhas, good. E então a gente escreve a palavra tarde em inglês, que é afternoon. Afternoon se escreve T-E-R-N-O-O-N. Então, ó, aqui aparece mais uma vez a questão das duas letras O. Lembram? Afternoon, certo? São duas letras O com som de U. Então, good afternoon, boa tarde. O boa noite, pessoal, nós temos duas formas de dizer o boa noite em inglês, né? Um quando a gente chega e outro quando a gente sai de um ambiente ou quando a gente vai dormir, né? O primeiro deles, que é quando a gente chega em um lugar, a gente vai cumprimentar as pessoas, nós dizemos good evening.
Good evening. Se escreve desta maneira aqui, tá certo? Vão treinando aí também. Eu vou passar a atividade daqui a pouquinho, tá certo? E como é a outra forma, professor? Quando a gente vai dar boa noite para dormir ou quando a gente está se despedindo de pessoas na parte da noite, nós diremos good night. Good night se escreve desta maneira aqui, certo? A palavra night, que significa noite, é N-I-G-H-T, ok? Finalmente, nós temos oi ou olá, que em inglês se diz hi ou então hello. Da mesma forma que em português nós temos oi ou olá, em inglês também hi ou hello, né? E para nos despedir das pessoas, nós tem várias palavras. Pode ser goodbye. Percebam que mais uma vez apareceram as duas letras O com som de U. E nós também podemos dizer de outras formas. Pode ser bye bye ou simplesmente bye, né? Então, quando você vai se despedir de uma pessoa em inglês, você pode dizer bye bye ou então bye, né? Ou até goodbye, certo? Então, estas foram as nossas greetings, saudações. Prestem atenção na forma como a gente escreve, porque é diferente da forma como nós pronunciamos as nossas palavras em inglês, tá bom? Pessoal, o plano era que a gente falasse também de frutas e de cores. Só que como o tempo é limitado, eu quero deixar o vídeo pequeno, vamos falar só das cores, tá bom? Então vamos lá, vamos para as cores. Essa primeira cor que nós temos aqui é a cor verde, né? Verde em inglês é green. Green. Vou aumentar um pouco, aumentar bastante aqui para ficar, né? Pronto, green. Agora ficou melhor, né? Pronto, então lá. Lembram da regrinha das duas letras E? Tá aqui novamente. Duas letras E tem som de I, por isso que a pronúncia é green, tá bom? Eu esqueci de dizer que cores em inglês é colors. Colors. Amarelo, yellow. Yellow. Azul, blue. Blue se escreve assim, B-L-U-E. Blue. Cor branca. Branco em inglês é white. White. Vermelho. Red. Red se escreve R-E-D. Cuidado, se a pessoa errar letras, é como em português, fica errado, tá certo? E white, que é branco, W-H-I-T-E. W-H-I-T-E, a cor branco em inglês, white. Rosa, pink, fácil, né? Pink. Marrom, brown. Brown. B-R-O-W-N. Brown. Cinza, gray. G-R-A-Y. Gray. Preto, black. Black. B-L-A-C-K. Roxo, purple. Purple. P-U-R-P-L-E. Depois nós vamos aprender como é que a gente diz as letras do alfabeto em inglês, tá bom? Mas por enquanto vamos soletrar as letras em português mesmo, tá bom? Depois a gente aprende as letras em inglês, elas são... o nome delas é diferente das nossas letras em português também, tá bom? Mas isso nós vamos aprender depois. E por último, a cor laranja, que eu não achei aqui nessa tabelinha de cores, por isso que eu escrevi laranja, em inglês se escreve da seguinte maneira:
né? O-R-A-N-G-E. E a pronúncia é orange. Orange. Tá bom? Então, pessoal, essa foi nossa aula de inglês de hoje. Aprendemos, quer dizer, revisamos, né, as nossas saudações e também as nossas cores, dando ênfase a duas coisas, a nossa escrita e também algumas dicas de pronúncia. Hoje nós aprendemos que duas letras E juntas em inglês têm o som da vogal I. E aqui nós temos um exemplo. Green se escreve com duas letras E. E nós também aprendemos que duas letras O têm o som de U, né? Que foi o que aconteceu aqui no nosso bom dia, que é em inglês good morning. Duas letras O que tem som de U. Good morning. As outras dicas de pronúncia nós vamos aprender com o tempo, né? Por enquanto, já foi bastante coisa que nós aprendemos hoje. E então, pessoal, gostaram da aula? Eu vou passar a atividade no grupo, tá certo? Vocês vão fazer no caderno, eu vou explicar direitinho no grupo. E é isso aí. Goodbye.